O Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, é a prova elaborada pelo Ministério da Educação que verifica o domínio de competências e habilidades dos estudantes que concluíram o ensino médio. O Enem é composto por 4 provas de múltipla escolha, com 45 questões cada e uma redação. A nota do Enem pode garantir ao estudante o ingresso em várias instituições públicas de ensino superior, como as universidades federais e os institutos federais de educação profissional e tecnológica. Este ano, o exame será realizado em 2 finais de semana, nos dias 5 e 12 de novembro. Os detalhes sobre o Enem a gente confere agora aqui no Viva Voz, que está no ar pela rádio e pela TV Univale. Hoje quem me acompanha é a acadêmica de jornalismo, Isabela Corrêa. Oi, Isabela. Boa tarde, Lisa, e também boa tarde a você que nos acompanha tanto pela rádio quanto também pela TV Univale. Lembrando sempre que você pode participar do nosso programa pelas nossas redes sociais. O nosso Facebook é o facebook.com/VivaVozUnivale e também no nosso Instagram, no @VivaVozUnivale. Bom, hoje os nossos convidados são o professor Anderson Moura, que é orientador pedagógico do Colégio de Aplicação da Univale. Obrigada pela presença, professor, bem-vindo. Obrigado pelo convite, Lisa. Obrigado por estar aqui contribuindo com vocês. Bom, e também recebemos a Camila Krumenauer, que é aluna da turma 301 do CAL. Obrigada por ter vindo também, Camila. Obrigada, boa tarde. Bom, gente, uma das novidades do Enem para esse ano, que estamos na semaninha final aí de estudos e tal. E é o fato de que vai acontecer em 2 finais de semana, né? Professor, isso vai ajudar os alunos? Como é que você vê essa pequena mudança aí na prova? Olha, eu acredito que sim, né? Antigamente, até o ano anterior, era sábado e domingo, então isso exigia muito. Eles acabavam bem fadigados após a prova, cansados, né? E isso faz com que o rendimento diminua. Com essa semana de descanso entre as 2 provas, eu acredito que eles consigam ter um rendimento acadêmico melhor. Legal. Como é que você está se preparando? Tá confiante, Camila? A gente fica um pouco nervosa, mas eu acho que agora a única alternativa é relaxar, porque o que tinha para estudar a gente já estudou e agora é só tentar, né? Bom, e a polêmica que está em volta da prova é a decisão da Justiça Federal que suspendeu a regra que prevê a punição de candidatos que desrespeitam os direitos humanos na redação da prova. No decorrer do processo, o INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, argumentou que não cabe ao Poder Judiciário estabelecer regras e critérios de correção de processos seletivos. Professor, como é que você vê isso? Olha, eu acredito que fique muito confuso nesse momento para o aluno, né? Porque não está bem decidido ainda como que essa redação será avaliada. Então, isso vai modificar a forma como os alunos irão produzir essa redação, né? Eu acredito que os nossos alunos são bem preparados, independentemente do tema, eles vão conseguir fazer uma boa argumentação, né? Eu acredito que isso só tenha prejudicado bastante assim, né? Porque estamos na semana decisiva aí pro Enem, falta muito pouco tempo. Para discutir o assunto. Agora, você concorda com a suspensão propriamente? Quer dizer, não conta mais. Se a pessoa quiser escrever sobre qualquer tema, mesmo aquelas que possam atingir os direitos humanos, está liberado, né? Eu acho complexo essa decisão, né? Eu acho que essa regra ela foi muito bem pensada pelo INEP e ela poderia ser mantida. Porque quando a gente deixa muito solto, né, a gente pode ter alguns problemas relacionados. Até porque muitos fragmentos das provas de redação, elas são divulgadas, né? Então isso pode gerar polêmica, né, problemas relacionados às questões éticas. Então eu acho que a gente poderia ter evitado esse problema de antemão. Bom, e para quem está estudando, né, existem 5 aplicativos que auxiliam na hora de estudar, entre eles o CDF, o Me Salva, Descomplica, Desafia-me e Edu.app. Criativos, Os nomes são criativos, né? Camila, você conhece os aplicativos? Já usou algum deles? Eu conheço alguns, já usei alguns para estudar para as provas escolares e fazer alguns trabalhos. E ajuda mesmo? Como é que está sendo? Eles ajudam, sim. Eles ajudam a entender coisas que às vezes a gente não entende na sala de aula ou algumas dúvidas que a gente ainda tem. Você acha bacana? O fato de ser um aplicativo educacional tem um ponto favorável aí para a galera poder estudar melhor? Olha, todo o suporte é bem-vindo, né? Então, quando os alunos conseguem se dedicar extra classe, eu acho que é fundamental.
além do colégio, né, além desses estudos regulares que eles têm, esse contraturno que eles fazem em casa, né, eu acho que é fundamental. E a tecnologia está aqui para auxiliar, né? Seja um aplicativo, seja uma videoaula, seja um exercício extra, eu acho que tudo soma para que eles tenham uma qualificação no seu conhecimento. Agora, o CAL fez o que ao longo do ano para este momento importante que é a prova do Enem? Então, além das aulas regulares ao longo do ano letivo, a gente teve intensivos noturnos preparando para a prova do Enem e também para a prova da CAF. Além disso, a gente teve um aulão preparatório temático para o Enem e 8 simulados ao longo desse ano. Como é que foi o desempenho, professor, ao longo desses simulados? Os primeiros simulados, eles oscilaram, né? Mas a partir do momento que eles se aclimataram a como fazer uma prova, a média ela veio subindo bastante. A gente está bem confiante esse ano com os alunos do Colégio de Aplicação da Univale. Legal. Bom, e o que muitos estudantes acabam reclamando sobre a prova é o tempo disponível, né? Camila, na tua opinião, tu acha que é pouco tempo? Como é que tu vê isso? Eu acho que não é tão pouco tempo. Se tu souber administrar, tu consegue render ele da forma certa. Professor, vocês estão trabalhando isso na sala de aula para conseguir responder tudo dentro do tempo? Então, os 8 simulados, eles foram elaborados pensando justamente nesse tempo, porque o aluno tem que estar preparado, ele tem que estar aclimatado para essa condição. Então, cada aluno tem o seu tempo, então eles precisam encontrar o seu melhor ritmo. Então, esses 8 simulados, eles além de estar mostrando para o aluno como que uma prova ela funciona, principalmente ela serve para que esse aluno se conheça, para que ele conheça o seu tempo de exercício e assim saiba dosar durante a avaliação, né? Qual questão que ele pode demorar mais tempo, ou qual área do conhecimento do Enem ele pode demorar um pouco mais tempo, e em qual que ele precisa ser mais rápido, mais objetivo. Então, esses simulados, eles foram fundamentais. Além disso, né, o nosso corpo técnico, o nosso corpo docente, ele é muito qualificado, ele prepara também para esses processos seletivos externos, dando dicas, informações, sabe? Dando aquela orientação que ela é fundamental para prepará-lo. Agora, Anderson, português e matemática tem que ir bem, né? Ou pelo menos teoricamente todos deveriam. Até porque eles são duas matérias que rendem mais pontos mesmo, né? Para o Enem. Tem segredo para ir bem nessas duas disciplinas? Olha, a matemática é uma prova única, não tem nenhuma outra disciplina junto, né? Então, ali são 45 questões, são 45 itens que eles precisam estar tendo um índice adequado, um índice alto, né? Elevado, porque é uma única disciplina dentro de uma única área. Então, a gente já passou várias informações para que eles analisem, né? Por exemplo, observar bem a pergunta, se houver necessidade, ele vai para análise do texto, para análise do texto gerador da nossa pergunta, né? Então, se ele perceber que na pergunta ele não precisa do contexto, ele pode resolver essa questão direto. Assim, ele otimiza o seu tempo. O mesmo serve para todas as outras áreas, né? Quando ele pega lá uma questão de língua portuguesa, ele pode fazer isso também. Primeiro analisa a pergunta e verifica se essa pergunta ela é técnica ou se ela é dependente do texto motivador, do texto gerador. Então, essa é uma forma deles conseguirem reduzir o tempo para cada item. Bacana. Como é que está a sua disposição para essa prova, né? Português, matemática, qual disciplina mais te preocupa, Camila? Eu acho que a área de linguagens, ela trabalha muito mais a interpretação do que realmente a parte da gramática. Então, eu considero um pouco mais fácil do que a matemática, que vai trabalhar realmente as fórmulas e os números em si, né? Bom, e a forma da correção da prova do Enem, ela é por meio do TRI, que se chama Teoria de Resposta ao Item, onde as questões estão divididas por grau de dificuldade entre fáceis, médias e difíceis. Professor, resolver as perguntas mais fáceis primeiro torna o tempo mais eficaz? Otimiza mais? Olha, esses critérios de fácil, médio e difícil, eles são decorrentes também após a avaliação. É óbvio que quando a pessoa que prepara o exercício,
ele já indica que essa questão é fácil, média ou difícil, né? Mas para correção no TRI, isso é feito após a prova, né? Então, as pontuações, elas são diferentes mediante essa correção. Mas sim, eu acho que aquelas questões são mais fáceis, elas são mais objetivas, mais diretas, o aluno não precisa desenvolver tanta habilidade. Elas são mais sucintas, né? Então, eu acredito que essas questões mais fáceis, eles devem perder o menor tempo possível. Eles devem deixar aquele tempo extra para aquelas questões mais complexas, que exigem mais habilidades e competências. Ainda nessa linha, né, de saber aproveitar bem o tempo, que outras dicas você poderia dar, Anderson? Outra questão é ele tentar fazer algumas pausas durante a avaliação, né? Então, pelo menos a cada 1 hora ele comer algum carboidrato, tomar uma água, porque em 1 hora é um tempo suficiente para que ele faça algumas questões. Depois disso, o tempo de concentração desse aluno ele cai. Então, a gente sempre indica para que o aluno faça a prova em 1 hora, depois descanse 5 minutos fazendo comendo um lanchinho, tomando uma água, uma fruta. Dá aquela respirada. Sem dúvida, sem dúvida. Ou peça ao fiscal para ir ao banheiro e depois ele volta melhorando o seu tempo de concentração. Legal. Bom, e o Enem, ele é uma prova que cobra muito sobre a atualidade. Por isso, é importante que os alunos estejam atentos ao que está acontecendo em volta, né, pelos portais de notícia. Quais são os fatos mais prováveis de caírem, né, na prova do Enem, professor? Olha, a gente destacou bastante esse ano a reforma do ensino médio. A gente até sugeriu como tema de redação. Então, é algo que eles vêm acompanhando bastante. Essas questões políticas também, no cenário nacional, relacionando com algumas questões de sociologia, história, filosofia, né? Então, a gente deu ênfase bastante nessas 2 áreas, né? Mas a Camila, ela pode auxiliar, porque ela teve a contribuição de vários professores, né, Camila? Fala, Camila, que outros fatos vocês estudaram já para se preparar para a prova, né? Bom, eu acho que a gente acabou estudando bastante coisa, porque é muita possibilidade. A gente recebeu também algumas revistas sobre atualidades, para a gente estar por dentro dos assuntos. Mas, basicamente, eu acho que é o que o professor Anderson falou também sobre temas que a gente vem trabalhando em aulas de produção de texto, como a poluição, que é aquele tema mais clichê, mas sempre é possível, e a obesidade, esses temas que sempre vem aumentando, né? Diversidade de gênero, de repente. Isso, Essas questões éticas foram abordadas, né? A gente mencionou alguns problemas ambientais esse ano, questões éticas relacionadas, né, a essa diversidade de gênero realmente, que são questões que estão sendo discutidas, levantadas no nosso contexto. Então, é importante eles estarem cientes. Bem lembrado pela Camila, né? A gente, a cada bimestre, tem uma revista produzida para eles. E essa revista sempre tem temas importantes ali, que chama Se Atualiza. Bacana. Vamos para o intervalo, Isabela? Vamos sim. A gente vai para o intervalo, voltamos daqui a pouco e o assunto de hoje é o Enem desse ano. Isso aí, já estamos de volta falando sobre o Enem, que acontece já neste domingo, dia 5. E quem está conosco para falar sobre este tema é o professor Anderson Moura, que é orientador pedagógico do CAU, e também a Camila Krumenauer, que é aluna do Colégio de Aplicação da Univale. Bom, Paul McCartney, Os Mutantes e Andy Warhol foram alguns dos nomes já citados no Enem. Multidisciplinar, o Exame Nacional cobra bem mais do que apenas a gramática na prova de linguagens, códigos e suas tecnologias. De artes plásticas a expressões populares no cinema, música e folclore nacional, a prova aborda a cultura de maneira bastante eclética. Do mesmo modo, a estrutura evita o tradicional formato decoreba que existe em outros vestibulares. Professor, como é que você vê essa pluralidade de assuntos no Enem? Isso causa uma certa preocupação? Eu acredito que não, né? Essa análise de múltiplas linguagens, essa análise de dados diferenciados, eles estão bem habituados, né? Eu acredito que isso só vem agregar, porque o conceito puro, né, e aplicado, ele não vai ter uma relação tão acentuada na vida desse aluno, né? Então, quando ele tem outros exemplos, outras situações que se relacionam com os contextos de sala de aula, com os assuntos trabalhados, eles são muito mais pertinentes. Então, ele vai conseguir desenvolver essa potencialidade com essa associação
lembrando do conceito que foi estudado em classe, em sala de aula, e assim conseguindo interagir com o seu cotidiano, com a sua vida, né? Claro. Então, acredito que esses contextos, eles são fundamentais. Acabam contribuindo. Até a Camila considerou mais fácil, né? Parar para refletir Sim. com base em alguns textos, né? E tal, né? Agora, outro momento importante é a redação mesmo, né? E a redação acaba arrepiando muita gente que não se sente muito confortável para escrever. Os temas de redação, a gente já falou um pouquinho sobre essa novidade aí na liberação dos temas, também acabam indicando boas redações e outras nem tanto, né, professor? Tem alguma dica de temas para a redação que você imagina que possa cair nesse ano? A gente até mencionou algumas coisas aqui hoje, né? Que foi a reformulação do ensino médio, foi uma das apostas que a gente está fazendo, né? Para a redação também? Para a redação também, né? Uhum. As questões de diversidade, o momento político do Brasil. Tudo isso, tudo isso pode estar caindo, né? O que a gente, às vezes, percebe que um tema que esteve muito em evidência no cenário nacional, ele nunca cai. Então, são sempre temas secundários, né? Então, existiram inúmeros que foram desenvolvidos, assim. Mas a gente pediu para que os alunos ficassem bastante atentos, assim, nessa questão da escola. Camila, como é que é a redação para você? E como é que você estudou para esse momento de fazer a redação para o Enem? Eu acho que a parte de fazer a redação envolve as nossas aulas da parte de humanas, né? E as aulas de produção de texto, onde a gente trabalhou as atualidades e os modos de correção da redação para a gente conseguir melhorar, né? Bacana. A gente sabe os critérios, é mais fácil de fazer a redação. E aí, o que não pode ter numa redação, por exemplo, já que vocês estudaram os critérios? Dá um exemplo. O que antes não podia, né? Que agora pode, eu não sei, tá meio confuso, é de respeitar os direitos humanos, né? Tem o número mínimo de linhas que tu deve respeitar, que é 7 linhas, senão tu zera. E tem os modos de tu não zera, mas melhora a nota, que são os elementos coesivos. E apresentar fatos históricos, tem umas dicas que tu coloca no texto legal. Que deixam ele melhor, assim. Mais consistente. Isso. Muito bem. E uma dica legal que a gente fazendo a pesquisa para fazer esse roteiro é que os temas que podem cair na redação nunca vão ser muito atuais do momento. Exemplo, uma coisa que foi aprovada agora não vai ser posta na prova porque ela já foi feita no começo do ano. Então, para quem está preocupado com o tema, já fica atento que começou já logo no comecinho deste ano. Legal. E ainda então, seguindo, né, sobre o tema da redação, nos últimos 2 anos, os temas da redação do Enem alimentaram polêmicas nas redes sociais e entre as organizações ligadas à educação. Em 2015, os candidatos precisaram dissertar sobre violência contra a mulher e no ano passado o episódio se repetiu com o tema Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Como que a decisão da Justiça Federal, professor, ela pode afetar no desenvolvimento da redação? Olha, complexo, né? Eu acredito que a decisão, né, tomada há pouco tempo, ela abre margem para que muitos alunos percam a sensibilidade, né? Eles possam incluir qualquer pensamento nessa avaliação. Então, apesar dessa possibilidade momentânea, né, desse critério aberto, dessa brecha aberta, eu acho que os alunos eles precisam estar pensando bastante, porque nem todos os corretores, né, eles têm essa margem e essa abertura para qualquer tipo de comentário, qualquer tipo de argumentação. Então, acho que eles precisam ponderar bastante, refletir, né? No momento que vão fazer a argumentação do texto, eles precisam ponderar se aquilo que eles estão comentando, né? É ou não prejudicial, é ou não agressivo, é ou não errado. Então, eu acredito que eles precisam pensar bastante, né? E era um critério muito claro, né? Eu entendo. Então, perder isso talvez dificulte mesmo, né? A tarefa de quem vai corrigir os textos, né? Pelo menos por enquanto, porque o INEP entrou com um pedido de revisão disso, né? Vamos ver se até a prova isso caiu ou não, né? Bom, o que vale sempre é o bom senso, né? Pois é. Tanto na vida quanto na hora da redação. É isso aí, bom senso mesmo.
Agora, existem algumas exigências, né, que os candidatos têm que cumprir na redação, né, que são competências determinadas pela prova. Você pode falar um pouco sobre isso, professor? Existem os critérios, né, de correção ali que os alunos precisam compreender. E esses critérios, eles são bem amarrados, para cada critério tem alguns níveis. Então, eles precisam estar atingindo esses níveis relacionados a cada um. Então, é importante que eles percebam que não podem fugir ao tema. Isso é um dos itens que faz com que a redação seja anulada também, né? Então, eu não tenho tantos elementos, né? Até porque a pessoa que poderia estar respondendo isso com maior precisão é o professor de produção textual. Não, né? Mas eu sei que a prova ela é corrigida baseada em 5 critérios, né? E ali, cada critério tem alguns níveis. Bom, e aqui no estado, algumas cidades tiveram aulões gratuitos que as pessoas puderam se preparar, né, para a prova do Enem. Professor, você acredita que quem se prepara, né, faz esses cursinhos, consegue uma nota melhor, um desenvolvimento melhor nessa prova? Isso depende do grau de comprometimento de cada aluno, né? Ele não depende tanto do cursinho. Eu acho que os alunos que estão nas escolas, eles estão bem preparados desde que eles façam o que é devido. Além das aulas cotidianas na sala de aula, eles precisam, no seu período de contraturno, estar revisitando, né, esses assuntos, porque senão não existe a memorização, não existe o aprendizado. Então, independentemente do cursinho, vai muito de cada aluno. Mas é óbvio que sempre um reforço, independentemente do processo, ele é bem-vindo. Seja estudando em casa, seja vendo uma videoaula, né? Seja indo para um cursinho extra, ou seja montando um grupo de estudos com seus colegas, né? Todo método ele é válido. Camila, em termos gerais, como você se preparou para essa prova? Bom, eu acho que como eu ainda sou estudante do ensino médio, eu tive meu ano letivo para me preparar, o ano do ensino médio inteiro, estudando para as provas, até porque a gente se prepara durante o ano, nas provas escolares também cai coisas que cairão no Enem. Então, estudando para as provas, eu acho que já foi uma forma de eu me preparar para o Enem. E você fez algum reforço além das aulas? Sim, eu estudo, né, em casa, para conseguir dar conta. Tá, e você é do tipo disciplinada, que tem horas X por dia para estudo, ou dependendo da necessidade, vai ter prova, eu estudo mais? Como é que funciona em geral? Eu costumo reservar um tempo do meu final de semana para estudar, porque eu estudo em período integral e trabalho à noite. Então, eu preciso reservar o meu final de semana. Aí, eu ia dividindo as matérias para conseguir dar conta do... Bom, e professor, quais são os benefícios para quem vai fazer o Enem na hora de tentar uma vaga na universidade? Olha, existem várias situações, né? Existe um financiamento estudantil, se aquele aluno ele não consegue pagar integralmente daquele curso, ele pode fazer essa solicitação. Os alunos que estudam na rede pública ou na rede privada com bolsa, eles podem ingressar com o ProUni. O Enem também dá acesso a várias instituições públicas de ensino, como as universidades federais, os institutos federais e as escolas técnicas também, né? Além disso, a nota do Enem hoje, ela também é um critério para um aluno fazer intercâmbio, né? Se ele iniciar esse processo nos primeiros períodos da graduação. Existem lugares que algumas bolsas iniciais de pesquisa também analisam o resultado do Enem. Isso trabalhando ali com o aluno que está no primeiro, segundo período, né? Depois disso, os critérios eles mudam um pouquinho. Bacana. Bom, então é isso. Estamos aí há poucos dias deste grande momento. Domingo tem prova, né? Quer deixar suas últimas dicas, últimas palavras aí para quem está nesse momento de preparo ainda para a prova? Claro. Acho que esse momento é um momento para que eles agora descansem, recarreguem suas baterias, né? Tirem as suas últimas dúvidas com seus professores, isso é fundamental. Façam uma boa alimentação antes de fazer essa prova, levem um lanche, levem água para se hidratarem, né? Durante a avaliação, façam uma pausa que é fundamental para ir ao banheiro, para sua alimentação. Eu acredito que o sucesso ele será alcançado. Muito bem. Camila, dá suas dicas aí também. Bom, eu acho que conforme a gente vai fazendo as provas, a gente vai se conhecendo e tendo os seus métodos para melhor aproveitamento do tempo. Mas é basicamente o que o professor Anderson falou, de conseguir dividir o tempo, relaxar,
tá sempre, né, tomando água e comendo. Fazer a redação antes, Fazer né? a redação antes. Fazer a redação Sempre antes. faço Fazer a redação primeiro. antes. Legal. Isso aí é boa. Essa eu fiz quando eu fiz a prova, eu fiz primeiro a redação. Ai. E foi bem ótimo, fiquei bem tranquila depois. Já se garantiu. Com certeza. Ufa, acabei essa parte. Meio caminho andado. Muito bom, gente. Bom, então boa sorte para Camila, para todo mundo que vai encarar o Enem neste domingo. Então agradecemos a participação do professor Anderson Moura, professor orientador pedagógico do Colégio de Aplicação da Univale, e também a Camila Krumenauer, que é aluna do CAL. Boa sorte aí. Obrigada. Valeu, gente. Obrigadão. Obrigada também a você que nos acompanhou em mais um programa. Lembrando sempre, de segunda a sexta-feira, a partir da 1h30 pela rádio e pela TV Univale. Até mais.